Oi, gente, eu sou a Sofia Chat. Oi, pessoal, eu sou a Lorena Queiroz. E esse é o This Is Us. Bom, no programa de hoje a gente tá com uma convidada que ela é super talentosa. Ela é uma artista circense e mostra tudo isso pra gente nas redes sociais. Gi Robatini! Oi, gente! E aí, gente, um prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês também, meninas. Eu acompanho o podcast, é super legal. Ai, prazer é todo nosso, muito obrigada. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Mas antes da gente começar, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perderem os próximos programas, comentar aqui quem vocês querem ver nos próximos episódios, deixar o like, que é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando, e seguir a gente em todas as redes sociais, que é @ThisIsUsOficial, e o Us é com Z. Hoje, fala pra gente, se você pudesse dar um conselho pra Gi do passado, o que você diria? Pra Gi do passado, acho que não desistir dos sonhos, porque pode demorar um pouquinho, talvez muito, mas a sua hora vai chegar e vai dar tudo certo no final. E falando de você pequena, você chegou alguma época da sua vida a ficar em um lugar? Tipo, em uma cidade, assim? Não, a minha vida inteira eu morei no circo e fiquei viajando assim a vida toda mesmo. Nunca cheguei a morar numa casa normal, sempre morei em trailer, motorhome minha vida inteira e nunca fiquei parada num lugar só. Então, querendo ou não, suas maiores amizades, assim, sempre foram a família, né? Sim, na época que eu estudava também, que a gente do circo também estuda, normal. Tem uma pequena diferença que a gente muda de escola toda vez que o circo muda de cidade. Então, vocês estudam, tipo, 3 meses? Menos até, menos. Circos maiores costumam ficar mais ou menos esse tempo. Mas o nosso é um circo mais familiar, então tem menos pessoas trabalhando. E aí a gente costuma ficar, tipo, 30 dias. Às vezes até menos. Então esse era o tempo que eu ficava na escola, mas eu sempre fui muito assim, desinibida pra conseguir fazer amizade, porque eu acho que o meu lifestyle meio que pedia isso, né? Então eu tive que me acostumar a isso. E aí eu conseguia fazer amizade, e aí eu tenho amigos assim no Brasil todo, praticamente, né? Por conta disso. E como que foi pra conciliar tudo, tipo, escola com trabalho, no circo, essas coisas? Eu acho que pra mim isso aconteceu de uma forma muito natural, porque eu já nasci no circo. Então, esse é o meu normal, essa era a minha realidade. Então, pra mim era uma coisa meio que tranquila, normal. Normalmente eu estudava de manhã, então os espetáculos sempre eram à noite. E aí, no outro dia eu ia pra escola, depois à tarde eu descansava ou fazia tarefa de casa, essas coisas assim. Mas eu sempre consegui conciliar muito bem até finalizar o ensino médio. E você começou, tipo, no circo desde pequenininha? Sim, a primeira vez que eu entrei nos palcos foi com 2 anos de idade. Eu era palhacinha junto com meu pai. E aí depois eu fui aperfeiçoando, comecei minha apresentação solo, que é a dos bambolês. E aí foi indo, mas eu comecei com 2 aninhos no circo. E como começou essa paixão pelo bambolê? Tipo, Pelo só foi bambolê? assim, só falaram aprende ou você que começou a gostar? Foi uma coisa realmente muito natural, porque assim, a gente quando nasce no circo, a gente vê toda a nossa família se apresentando. Então a gente quer estar ali junto, a gente quer fazer alguma coisa também pra estar ali nos palcos com eles. E aí chega uma idade que você vai começando a procurar qual a apresentação que você mais se identifica. E aí, a primeira vez que eu vi alguém fazendo a apresentação dos bambolês foi no Cirque du Soleil. Não sei se vocês conhecem, sabe? É um circo bem famoso. E eles normalmente têm vários DVDs com os espetáculos e a gente tinha vários em casa, né? E aí eu vi uma moça, uma russa, fazendo a apresentação dos bambolês e eu pequenininha, eu virei pro meu pai, eu falei, é isso que eu quero fazer. Já decidi ali. E aí o meu pai confeccionou os meus primeiros bambolês. E eu comecei a treinar, e foi mais ou menos assim, 1 ano e meio, 2 anos de treino, até que quando eu tinha 8 anos eu consegui estrear a minha apresentação solo dos bambolês. Nossa, que legal. E quando você decidiu, assim, que você queria realmente aquilo como carreira e não só como, tipo, uma herança familiar, sabe? Sim. Eu acho que quando eu era mais novinha, até adolescente, eu tinha um pouquinho dessa rebeldia, dessa coisa de, será que eu sigo mesmo o que minha família tá fazendo? Ou será que eu saio pra fazer uma faculdade e mudo de carreira? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo realmente que era o circo que eu gostava. E que eu gosto muito desse lifestyle, porque o circo ele não é só um trabalho, é todo um lifestyle, né? Porque a gente tá sempre se mudando. Esses tempos atrás eu fiz um intercâmbio em Nova York e eu vi realmente como é a vida na cidade, né? Porque é muito diferente. Os finais de semana, que é quando a gente mais trabalha, o feriado, ontem foi feriado, a gente trabalhou 3 sessões, tipo, muito trabalho. E esse é o lifestyle que eu gosto. Então, acho que mais ou menos ali
final da adolescência, começo, eu percebi que realmente eu gosto desse lifestyle e que eu quero levar isso pra sempre, assim, até ficar bem velhinha. E falando ali de seu intercâmbio de Nova York, que você pôde viver ali numa vida parada, vamos dizer assim, tem alguma coisa que você sente falta ou que você queria ter na sua vida de hoje? Na vida na cidade, eu acho que a questão das amizades é um pouco mais complicado pra gente que trabalha no circo. É uma coisa que eu sinto um pouco falta, né? Que às vezes eu vou embora da cidade, aí eu vejo, né, na internet os meus amigos saindo juntos, fazendo as coisas, e eu às vezes tô muito longe e não posso fazer isso. Então isso é uma coisa que às vezes pega um pouquinho, uma coisa que eu sinto um pouco de falta. Mas nada que faça eu querer realmente ficar parada num lugar. É uma coisa que dá pra gente ir resolvendo. Depois que você viralizou na internet, você acha que mudou? Teve alguma coisa que você mudou, assim, na sua apresentação, às vezes, pela visualização que podia dar, alguma coisa assim, ou... Na minha apresentação, eu busquei aperfeiçoar muito mais a minha apresentação. Porque tem muita gente que o circo ficou muito conhecido também, o circo da minha família ficou mais conhecido por minha causa. E tem sim muita gente que vai lá pra ver minha apresentação, porque é uma coisa que eu sempre posto nas minhas redes sociais, eu com os bambolês, e tem gente que quer ver ao vivo, né? Então eu busquei muito aperfeiçoar a apresentação, deixar mais difícil, adicionar mais bambolês, porque eu senti que as pessoas estão indo ver, as pessoas esperam uma coisa, né? Criam uma expectativa pelo que vê na internet e tudo mais. Então, eu busquei aperfeiçoar muito mais depois que eu viralizei na internet. Isso foi bom, né? De certa forma, porque é o meu trabalho, é a minha carreira. E a gente vai conciliando tudo na internet. E o circo em si, mudou alguma coisa? Tipo, criou algum número pensando em Instagram, TikTok, nas redes? Eu acho que pensando nas redes, não. Mas eu senti que deu uma melhorada. Uma coisa que a gente percebe muito, uma mudança muito grande, depois que muitas pessoas de circo começaram a mostrar as coisas na internet, o nosso público mudou muito. Porque antes a galera mais da nossa idade, por exemplo, adolescente, não vinha mais, não frequentava mais o circo. Porque, é coisa de criança, alguma coisa assim. Só que depois da internet, que a gente mostrou o dia a dia, que a gente mostra como é legal, como é diferente, a galera meio que criou um interesse em voltar pro circo. Então a gente vê que o nosso público mudou bastante e aí vai, tipo assim, vários jovens, grupos de amigos, fazer um rolê no circo. Então isso é muito legal, é um público que a gente tinha perdido e que com a internet a gente sentiu que a gente resgatou esse público, sabe? E tem algum número, alguma apresentação que você tem muita vontade de aprender a fazer, ou então de fazer? Nossa, eu tinha muita vontade de aprender Globo da Morte. Eu morro de vontade, só que eu acho que eu não levo muito jeito, porque eu morro de medo. Mas o meu pai faz Globo da Morte, ele fazia, hoje em dia ele parou. Meu tio, meu avô fazia Globo da Morte, minha tia. Nossa. Então, assim, é uma coisa bem de família mesmo. Eu tenho muita vontade, mas eu não sei se eu levo muito jeito, não. Tem uma apresentação que eu quero aprender também, que chama Força Capilar. Vocês sabem o que é, mais ou menos? É um que é no cabelo? né? Que você fica presa pelo Como que faz cabelo. isso? Dói muito. Eu já tentei quando era criança, mas eu não dei conta, não. E aí achei agora eu quero que, não tentar sei, de novo. pela pressão não doía, mas dói muito. Dói muito, dói muito. É tipo, literalmente pelo É cabelo. o cabelo mesmo, prende o cabelo e coloca uma argola no cabelo, amarrada, e aí você sobe pelo cabelo, e dói muito. Eu tentei quando eu era mais novinha, não consegui, mas hoje em dia eu tô querendo voltar a tentar, eu quero tentar de novo, vai que dá certo, aí já é mais uma apresentação, né? E é interessante, Teve né? algum número que você quis começar a fazer e deu tipo errado? Já, gente, nossa, eu já comecei a treinar tantos números e não terminei, de fazer, não quero mais, larguei mão mesmo. Essas apresentações de altura mesmo, que tem a lira, que é uma argola de ferro, que você vai várias evoluções, o tecido, que é muito famoso também. Só que eu tenho um pequeno problema que eu tenho medo de altura. E aí, pra mim, acho que não encaixa muito. Eu gosto mais, a gente costuma falar no circo, apresentações de chão, que é que você faz sem precisar, né, subir nem nada. E aí, acho que eu me encaixo mais nesse tipo de apresentação, porque eu tenho um pouco de medo de altura, mas eu já tentei treinar, eu sei fazer algumas coisas, o básico, não o suficiente pra começar a me apresentar, mas eu já tentei sim. Você já errou alguma vez no palco? Várias vezes, é muito normal, porque é ao vivo, né, a gente que trabalha ao vivo sabe Tem que improvisar, tem que na hora. improvisar e tem que fingir que nada aconteceu, mas já aconteceu muita coisa já. Até porque as pessoas não sabem o número, né? Então você tem que... Sim, sim. É que na nossa cabeça, a gente parece que todo mundo percebeu que foi um erro muito grande, mas às vezes a pessoa nem percebe, né? E depois que você viralizou na internet, como que foi pra você quando, sei lá, a primeira pessoa parou pra, tipo, falar, meu Deus, posso tirar uma foto com você? Foi no circo, porque te assistia. Como foi isso pra você? Nossa, foi muito, muito, muito legal. Na verdade, eu viralizei na pandemia.
Então, eu comecei a crescer na pandemia e não tinha muito esse contato, né? O circo tava parado. Então, assim, foi muito, muito do nada. Quando a gente voltou a trabalhar da pandemia, eu tinha viralizado já há mais ou menos 1 ano. Então, pra mim, na minha cabeça, foi um boom muito grande. Porque antes não tinha esse contato muito com o público, né? Mas, e aí eu vi que quando a gente começou a trabalhar de novo com o circo, a galera vinha pra me ver e pedia pra tirar foto, e eu ficava, gente, o que tá acontecendo, né? É muito legal, no começo é muito diferente, é muito estranho, né? Você não se vê dessa forma, né? Que as outras pessoas veem. Mas é muito gostoso, é muito carinho, a gente recebe muito carinho. É muito bom. E como que ficou o circo na pandemia? A gente ficou 1 ano e meio, mais ou menos, parado. E aí o meu pai, ele foi sair pra trabalhar como caminhoneiro, porque no circo tem vários caminhões, né, carretas. Então ele começou a trabalhar dessa forma. A gente também vendia algodão doce na rua, sabe os brinquedos que vende no circo Sim. também? A gente vendia na rua também. Aí eu comecei na internet também, ajudou muito. E foi assim, e teve uma época também que quando tava mais tranquilo na pandemia, a gente começou a fazer espetáculos em formato de drive-in. Então a galera ia com os carros, não saía de dentro do carro, estacionava lá e assistia o espetáculo de dentro do legal. carro. Sim, era muito legal Foi também. uma boa pra vocês treinarem bastante também, né? Sim, a gente teve que se reinventar, né? Porque o circo, eventos em geral, foi os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então a gente teve que se reinventar de alguma forma. E quando vocês vão pra alguma cidade que vai ter um espetáculo, vocês têm alguma coisa que vocês fazem antes na cidade? Tipo, não um ritual, mas algo que vocês fazem sempre? Chegamos e a gente faz isso. Eu acho que mais a parte de divulgação, né? A gente normalmente tem um tempo muito curto, né? Porque a gente fica sabendo a cidade que a gente vai, não é com tanto tempo assim de antecedência. Então, a gente chega lá e já procura correr pra fazer divulgação, porque realmente é um tempo muito curto. Mas algum ritual, alguma coisa, acho que não. Nossa, eu tô imaginando, não sei se eu ia conseguir. Mudar tanto. Mas acho que é questão de costume. Acho que costume talvez de pra você gente tá que não é nisso acostumada a sempre. mudar do nada Nossa, ia deve ser ser mais muito complicado. legal. É Eu adoro muito ir pra bom. circo, tipo... Eu também. E eu vi você falando também sobre o bambolê que, tipo, você vende na feirinha e o do circo realmente. Ai, sim! É Sim. sério isso? Porque assim, eu sou a pior pessoa pra rodar bambolê na vida. Você consegue? Nenhum? Então, porque tem os bambolês que a gente compra, às vezes, na lojinha da esquina, como se diz, que o material é diferente. É um material, um plástico, você pode ver, é um plástico muito fininho e o bambolê é muito leve. Então, você não consegue rodar, não te dá a sustentação que você precisa pra rodar. Inclusive, o tamanho é muito pequeno. O bambolê, pra você conseguir rodar, ele tem que bater assim na sua cintura. Ele tem um tamanho específico pra cada pessoa. E aí, o que eu vendo no circo, ele é igual o que eu uso na minha apresentação, que é o bambolê profissional mesmo. Então, eu tenho a minha Entendi. venda lá no circo de bambolês. E aí, eu fiz um vídeo recentemente comparando, né, os Eu dois vi bambolês. esse vídeo. Porque, realmente, a galera às vezes fala, eu não consigo rodar bambolê. Mas, às vezes, você só tá rodando o bambolê errado. Tem o bambolê certo pra você conseguir. Esse, realmente, é quase impossível. Nem eu consigo rodar aquele bambolê. A única Não coisa que dá. eu sei fazer é jogar e fazer ele voltar. Isso é muito E legal. no braço? isso. No braço eu consigo No também. braço mudar o braço. No braço também, mas realmente, esse truquinho de jogar e voltar é muito legal, é muito bom. Não, mas eu vejo você assim, sei lá, com 20 bambolês no braço. É, e tipo, meu Deus. loucura. É bastante coisa, é bastante tempo de treino também. E o seu corpo, querendo ou não, é seu instrumento de trabalho, né, Gi? E aí, você tem alguma coisa que você faz pra não ter lesões ou pra não ter um burnout físico? Gente, nossa, eu sou péssima com essas coisas. Esses dias mesmo eu travei a coluna. Eu não faço. Um tempo eu fiz academia, também fazia pra fortalecer a coluna, porque no final da minha apresentação eu rodo 50 bambolês. E esses bambolês, eles são mais pesados. Então, no começo, quando eu comecei, eu sentia muita dor na coluna. Agora eu já acostumei mais. Mais ou menos, né? Porque eu travei a coluna semana passada. Nossa, mas como foi isso? Travei do nada, assim. Fui abaixar, levantei e não conseguia mais. E aí eu fiquei um dia sem me apresentar, porque não dava. E aí foi isso. Foi voltando, agora já tô melhor. Mas do nada. E eu nunca tinha travado desse jeito. Então já é um motivo, assim, pra gente pensar em fazer realmente voltar a fazer esse fortalecimento. Porque ultimamente eu tô bem, assim. Preciso puxar a minha orelha um pouquinho. Preciso E voltar. no circo é toda a sua família que faz? Sim. O nosso circo é um circo mais familiar. Então, a maioria das pessoas que trabalham lá é da nossa família. Mas, claro que tem as pessoas que a gente contrata também, só que estão lá há tanto tempo também, que a virou gente família já é meio que uma grande família, sabe? Então, a gente considera todo mundo, assim, da mesma família. E como que vocês fazem, tipo, um número novo, assim?
Pra conciliar com É um processo criativo. O meu mesmo, quando eu comecei, a gente ia pesquisando referências. A minha apresentação, o tema dela é Paris e o Moulin Rouge. Eu sou muito fã desse filme, da peça, inclusive, da Broadway. Eu fui no Moulin Rouge original de Paris, então eu fui pegando algumas referências. E eu fui montando a minha apresentação. E os meus pais também me ajudam muito nisso. Então a gente meio que junta. A gente vai, o que você acha dessa música pra gente colocar? E nessa hora, nessa batida da música, vamos colocar essa iluminação que eu acho que vai combinar. Então é meio que, no final a gente tem meio que um ensaio geral, onde várias pessoas do circo vão assistir, aí todo mundo opina, e aí a gente vai montando alguma coisa todo mundo junto. Então é muito legal. Esse processo criativo é muito gostoso, é muito legal. Que incrível! Entendi, nossa, muito legal. E uma coisa que eu queria muito saber, como que é manter um relacionamento, tendo a vida assim e tendo a vida exposta na internet? É mais difícil, né? É mais complicado. No começo, antes de eu começar a namorar, o pessoal me perguntava como que faz pra namorar no circo? Eu falei, gente, eu não sei, se alguém souber me conta, por favor, porque até hoje, né? Mas aí eu comecei a namorar, meu namorado, ele é de Salto, interior aqui de São Paulo, e ainda bem que agora o meu circo tá fazendo turnê por São Paulo, então a gente tá ficando bastante por aqui, já tem 6 anos que a gente tá no estado, vai fazer 6 anos. E é isso, a gente vai conciliando. Final de semana ele vai me visitar no circo. Quando o circo tá de mudança também, que a gente fica 5 dias sem espetáculo, porque a gente tá montando, né, desmontando. Aí eu vou pra casa dele em Salto também visitar ele. E a gente vai fazendo isso. Feriado também ele aproveita e vem pra cá, porque ele faz faculdade também, né, na cidade dele. Então a gente tem que ir conciliando assim. Mas dá, quem quer faz acontecer, né? E eu tenho várias amigas de outros circos também que têm relacionamentos assim. Eu tenho uma amiga. Ela me mandou mensagem esses dias, o namorado dela tava a mais de 1.000 quilômetros de onde o circo dela tava. E mesmo assim, eles davam um jeito. Ele ia ver ela final de semana, tira um tempo do trabalho, consegue tirar umas férias e vai visitar. E o circo também para final do ano, né? A gente tem as nossas férias também. Então, aí a gente aproveita esse momento também. Mas a gente tá fazendo dar certo. Por enquanto, tá tudo certo. E como que vocês se conheceram? Você tava por lá e aí... É uma história muito engraçada, porque é muito coisa, assim, de destino mesmo. Na época que eu estudava um pouco em cada cidade. E aí o circo foi pra cidade dele. E é até muito engraçado, porque o circo montou, na época que o circo montou na cidade dele, atrás da casa dele. Eu tava literalmente atrás da casa dele e a gente não se conheceu naquele ano. Fui, estudei na escola que eu estudava lá, beleza, a gente foi embora. E 1 ano depois o circo voltou pra mesma cidade. E aí a gente foi num show, eu fui num show, ele também, e a gente tinha amigos em comum nesse show e a gente acabou se conhecendo lá. Mas uma coisa que é engraçada é que eu tinha estudado naquela escola, em 2022, se eu não me engano, e em 2023 ele entrou na mesma escola, na mesma sala. Então por isso a gente tinha amigos em comum, porque a gente estudou na mesma escola, na mesma sala, mas em anos diferentes. E aí a gente se conheceu nesse show, e aí, né, a gente já se gostou muito, aí o circo teve que ir embora, e eu já pensei, gente, nunca mais eu vou ver esse menino na minha vida. E ele assim, não, eu vou atrás de você na próxima cidade que o circo for. E eu, vai sim, vai sim. Eu já achei que eu tinha, nossa, um love bombing, né? Mas não, ele foi mesmo. Ele foi mesmo. Aí foi conhecer meus pais, e minha família gosta muito dele, isso é muito bom, né? Sim. E aí foi indo, assim, e hoje em dia ele tá até aprendendo algumas apresentações, quem sabe eu não levo ele embora, né, uma hora ou outra, vai fugir com o circo. Sequestrada, vai ter que fugir com o circo, vai ser o jeito, né. E uma coisa da escola ali, como você fazia com questão de apostila? Tipo, porque você não pegava uma em cada escola, né, ou pegava? Não, na verdade, a nossa família, a gente sempre optou por seguir o método do objetivo. Então, toda cidade que a gente vai pra escola que é o objetivo. Então, a gente tem a mesma apostila, mesmo uniforme. Aí só vai seguindo a apostila mesmo. E aí se torna mais fácil, né? Entendi. Dá uma facilitada. Até na época de prova, né? Sim. Já aconteceu. Nossa, já aconteceu de eu chegar no primeiro dia, prova. Nossa, aí tem que fazer. E aí, às vezes, a escola, né, ajuda, entende a situação. Às vezes, repete a prova pra você ter um tempinho de estudar. Ou, às vezes, se eles já fizeram as provas, a gente consegue conversar pra eles aplicarem de novo só pra gente, né? Pra gente poder conseguir fechar as notas ali e passar de ano, né? E você tem um irmão mais novo, não tem? Eu tenho um irmão, ele tem 13 anos. E ele gosta também? Ele ama, ele é palhaço e agora ele virou malabarista também. Ele estreou a apresentação dele esse ano. Ele começou a fazer malabarismo e aí vai seguindo, né? Uma coisa que é muito bonito, porque é passada realmente de pai pra filho, né? Incrível. Você tem primos também que... Tenho lá no circo também os meus primos. Tenho um primo que ele é equilibrista. Tenho a minha prima que tá aprendendo a apresentação dos bambolês também, que ela é pequenininha. E tenho o meu priminho pequenininho que é palhaço também. Ai, que legal. Tem uma prima sua? É Marrobat? Não sei.
A Mari Robatini? Ela é prima sua? É minha prima. Essa prima. Mas É. ela, tipo, fica em outro circo, é isso? Fica. A gente é de circos diferentes. E trabalhar com a família, já teve alguma briga? Porque é meio que, tipo, família e trabalho como se fosse a mesma coisa, né? Porque tá ali 100% na convivência. Sim, nossa, acontece. Super normal, acontece. Já aconteceu várias vezes, né? Família, todo mundo ali junto, trabalhando junto, convivendo, tudo. Às vezes acontece, mas a gente vai relevando, né? 7 gerações já assim. Então a gente vai relevando, é isso mesmo. E tem alguma coisa que romantizam muito do circo? Que você fala, tipo, gente, não é tão assim. Eu acho que a parte das mudanças. Porque às vezes também, tipo, a galera fala, nossa, viajar bastante e tudo mais. Gente, é complicado às vezes as mudanças e a gente fica sem energia. Às vezes 2 dias, às vezes demoram pra ligar nossa energia. E aí é complicado. A gente já é bem preparado, né? Hoje em dia eu diria que é mais fácil. Na época do meu pai, dos meus avós, era muito mais difícil. Hoje em dia os trailers já são bem preparados para essas situações. Mas mesmo assim ainda acontece essas coisas. Às vezes a gente tá em alguns terrenos assim, que é barro. Tipo, até aonde o público passa, a gente ainda ajeita, a gente às vezes coloca uma grama artificial, o pessoal nem percebe, mas pra nós, que a gente mora ali, a gente vai se apresentar às vezes o nosso caminho do trailer até ali os bastidores, é lama, às vezes acontece isso de chover muito e o terreno ser terra, e aí ficar aquele lamaçal, e a gente tem que ir de bota de borracha, aí chega lá, aquele glamour de figurino, a gente entra, o pessoal nem percebe, né? Mas por trás tem todo um processo, é bem complicado. E como vocês montam os figurinos? É muito legal isso também, acho que é uma das minhas partes favoritas. A gente tem costureiras que são especializadas em figurinos de circo, e normalmente elas também são de outros circos e se apresentam também. Tipo, a maioria das vezes é assim. Legal. E aí é muito bom isso, porque elas também se apresentam. Então elas sabem o que você precisa, que é um figurino mais confortável, um figurino que, né, você precisa fazer movimentos, assim. Então elas entendem o que você precisa, né? Porque elas também fazem isso. Entendi. E aí a gente tem um processo criativo. Às vezes a gente vê uma referência no Pinterest e aí altera algumas coisas. Mas normalmente são figurinos muito inspirados nos de ginástica, né? Rítmica e artística, então a gente, normalmente, são figurinos mais ou menos assim por conta da mobilidade mesmo. Mas aí essas costureiras, elas desenham, e aí você vai alterando, e aí é muito legal. E hoje em dia tem figurinos à pronta entrega também, que é muito legal, não tinha isso até uns tempos atrás. Então elas fazem o figurino, postam, e aí fica ali a pronta entrega, sabe? E aí você escolhe o figurino que você quer. É muito legal, essa é a Entendi. melhor parte. Nossa, eu imagino eu ficar doida, acho. Não, muito legal. E Tipo, você pra poder tipo, escolher. Nossa, é muito Muito legal. É incrível. muito, Gente, essa é a melhor qual parte. foi, tipo, o maior perrengue que já aconteceu, tipo, de história engraçada, assim, por trás? Nossa, de perrengue. Teve uma vez que a minha mãe, ela tava grávida do meu irmão. E aí, lembram dos backyardigans? Aham. Então, antigamente tinha esses shows infantis no circo. E aí minha mãe grávida estava vestida de backyardigans. E ela assim, ela caiu do palco, vestida de backyardigans, grávida do meu irmão. E hoje em dia a gente tá risada, mas no dia foi preocupante, mas assim, imagina a cena, né? Todo mundo em pânico, preocupado com Meu ela, assim. Deus, eu Mas não ela tá creio. bem, meu irmão tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Mas já aconteceram muitas coisas, assim, até envolvendo essas coisas de lama. Às vezes você sai correndo atrasado pra ir se apresentar e choveu e o terreno tá cheio de lama e você escorrega, cai, suja todo o figurino. Ai, acontece, né? Tem alguma história que parece muito ficção, assim, que você fala, meu Deus, é surreal. Parece que não aconteceu, mas, tipo, aconteceu? Tem uma história que sempre que eu conto a galera racha o bico e que é muito engraçado. Que é assim, quando eu era criança, o meu avô é o dono do circo. E aí ele contratou um cover do Michael Jackson pra se apresentar no circo. Uhum. Até aí tudo bem. E a gente tava mudando de cidade, o circo tava sendo montado, do nada, uma movimentação, uma gritaria. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso eu era criança, mas eu lembro como se fosse ontem. E aí, o Michael Jackson brigou com um dos funcionários e aí saiu correndo atrás desse funcionário, assim, que queria desviver o funcionário. E imagina a pessoa, tipo, cover do Michael Jackson, correndo atrás, assim, gente. E aí o meu pai tava lá, meu pai falou, não vai. Meu pai eles estavam montando, tinha várias coisas de ferragens lá no circo, meu pai segurou, falou, olha, você não vem. E o rapaz escondido atrás do meu pai, falou, Michael Jackson, não vem. Michael Jackson foi pra cima do meu pai e meu pai assustou ele e ele saiu correndo. Sumiu. Daqui a pouco o Michael Jackson voltou com a polícia.
E aí, o policial chegou no meu pai pra entender o que tá acontecendo e tal. Michael Jackson não deixou meu pai falar. Virou pro policial e falou, não, é porque eu queria desviver esse outro rapaz e esse moço não deixou. Aí tá bom, o policial virou e prendeu o Michael Jackson, porque, né? Tipo Meu assim, Deus. imagina, chegar e falar, tipo, eu queria, né, ele e esse moço não deixou. Michael Jackson foi preso, nunca mais eu vi o Michael Jackson. Meu Deus, Então, que loucura. não, acontece cada coisa, é muito engraçado, muito engraçado. Mas Nossa. essa história é muito boa. Nossa, Ele foi muito realmente preso, assim. Foi preso, porque, né, tava tentando. boa. Meu Deus. Michael Jackson preso. O fake dele. Juro. E, Gi, o que que você mais espera do circo no futuro? Tem alguma coisa que você quer mudar, que você quer fazer, assim, de diferente? Ai, tem tantas coisas, eu tenho tantas ideias, até pra minha apresentação, assim, tem muitas ideias, mas eu espero que seja cada vez mais valorizado, né? Porque hoje em dia tem muito preconceito ainda, a gente percebe que ainda tem, melhorou muito, antigamente tinha muito mais. Mas a gente espera que fique cada vez melhor, né? E para as apresentações, eu tenho muitas ideias. Até esses tempos atrás, como eu estava no meu intercâmbio, a gente foi assistir alguns shows da Broadway e eu consegui tirar muitas ideias legais. Então, eu acho que eu quero trazer um pouco mais dessa parte teatral para o circo, que eu acho muito bacana também. E é isso, assim, cada vez melhorar mais, né? E como que funciona seu treino diário? Tipo, sua rotina? Eu não costumo treinar muito, não. É mais quando eu quero aperfeiçoar alguma coisa na minha apresentação. Às vezes, colocar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eu vou lá e aí eu costumo treinar mais. Porque hoje em dia a gente tá fazendo muita coisa, né? No caso ali, como é um circo mais familiar, a gente faz tudo. Então, por exemplo, eu cuido do marketing do circo também, além de tudo. Então, a gente tá o dia inteiro ali, por exemplo, a gente faz muitas parcerias com influencers da cidade também, porque é uma maneira nova de divulgar o circo, né? Internet. Então, a gente entra em contato, a gente tá sempre conversando e ajudando no marketing, às vezes indo pra rua fazer panfletagem. Então, acaba que não tem tanto tempo, ainda mais que tem a internet também, o meu trabalho com a internet, que hoje em dia é um trabalho também. Então, tem que entregar publi, tem que fazer todas essas coisas, e aí acaba juntando tudo e às vezes não tem tanto tempo pra treinar. Mas como a gente se apresenta todos os dias praticamente, nossos espetáculos são de terça a domingo, todos os dias a gente tá treinando, praticamente, né? Porque são todos os dias fazendo ali, de terça a sexta é uma sessão, sábado e domingo tem 3. Então, assim, é meio puxado, né? Entendi. E assim, como que foi pra sua família quando eles viram que realmente estava sendo um trabalho ele estar na internet? Porque é algo muito novo ainda, né? É muito novo, mas eu falo que a minha família, assim, eles são os maiores apoiadores de tudo isso. Eles estão comigo pra tudo, assim, sempre que precisa vir pra cá, porque tudo acontece aqui, né? Nesse meio da internet. Sempre, assim, tão dispostos a me trazer aqui e fazer de tudo pra dar certo, sabe? Até é engraçado, esses tempos eu postei, eles colocam a minha cara no circo inteiro, né? É a minha cara no circo inteiro. As camisetas, o uniforme, esses tempos atrás, meu avô, que é o dono do circo, mandou fazer um uniforme com o meu rosto. Aí eu fiz até um vídeo, ficou muito engraçado. A família inteira usando camisa com o meu rosto. Eles são muito, assim, eles me apoiam muito em tudo e sou muito grata por isso também. É Ai, muito que bom. legal. É muito bom ter essa base, né? Nossa, muito, muito. Quando eles Muito apoiam, é legal. muito É bom. porque, assim, minha família é do interior, então eu tenho muito amigo que é do interior de São Paulo. E, tipo, tanto amigo meu já postou foto com você. Porque foi no circo só pra te ver. Caramba! Sem brincadeira. Que legal! A gente fica muito aqui pelo interior de São Paulo. O estado é muito grande, né? Então, às vezes a galera eu posto, gente, vou falar qual que é a próxima cidade. Aí todo mundo, certeza que é em São Paulo, né? É só São Paulo, não sai de São Paulo, mas é que o estado realmente é muito grande. E a gente tá aqui há quase 6 anos e a gente não fez nem metade ainda, sabe? Tem muitos lugares ainda pra fazer. Às vezes a gente repete algumas cidades, sim. Mas é um estado muito grande e é um estado que é muito bom pro nosso comércio, né? Pro circo em si, é um estado que dá muito retorno, o pessoal gosta muito. Eu vejo que então, interior o pessoal vai bastante. Sim, vai bastante, o pessoal gosta, isso é muito bom pra gente também, né? Então tá dando muito certo aqui. Então meu avô não pretende sair por agora do estado, porque também tem muitas regiões que a gente ainda não foi. Aqui a capital mesmo a gente nunca veio. Então tem muitos lugares ainda pra fazer aqui. Tem algum lugar do Brasil que você não conhece ainda que você queria muito conhecer? Tem, a gente ainda não foi pro Nordeste, sabia? A gente fez vários estados, a gente já foi pro Amazonas, a gente já foi pro Acre, Rondônia, Mato Grosso, eu nasci no Mato Grosso, inclusive, Paraná, mas assim, o Nordeste eu só fui, assim, viajando mesmo pra conhecer, mas com o circo eu ainda não fui, então eu não conheço muito o público de lá ainda, eu gostaria muito de conhecer. Você já foi pra Santa Catarina? Ou ainda Pra não? Santa Catarina, acho que com o circo ainda não.
A gente busca ficar um pouquinho mais aqui pelo centro, porque lá pro sul é um pouco mais perigoso em relação a temporais, essas coisas assim, pro circo. Lá normalmente é um pouquinho mais forte. E aí a gente busca ficar um pouco mais aqui por segurança. Entendi. Não, porque eu tinha muita vontade de ir, que eu sou de lá, Você né? é de lá? Aham. Que legal. E aí, lá é muito difícil ter circo. É tipo, meu Deus, é Sim. tipo impossível. É tipo uma vez no ano, assim, e é. Não, tem vários circos que vão pra lá, mas o nosso nunca foi. Inclusive, assim, desde que eu nasci, nunca foi, né? Na época do meu avô, já foi. Tanto é que o meu avô é de lá. Mas depois que eu nasci, a gente não foi. E se você pudesse fazer outra. Tipo assim, se você pudesse fazer outra coisa além do circo, o que você faria? Ai, eu sempre falei que eu faria ou moda ou cinema. São duas coisas que eu amo. Cinema no sentido assim, eu gosto muito dos bastidores. Uhum. Roteiro, direção, essas coisas assim, eu acho incrível. E eu gostaria muito de me aprofundar nisso um dia, talvez, não sei. Mas moda também, até pela questão dos figurinos. É que tudo me remete ao circo, né? Tudo Tudo acaba gira voltando. em torno. Mas eu acho muito legal também moda. Eu fiz um curso recentemente de moda também. Pra aprender a fazer figurinos, que seria muito legal, né? Fazer meus Nossa, que próprios legal. figurinos, sim. E eu acho que eu sempre falei, né? Se eu não fosse de circo, eu iria ou pelo caminho da moda ou do cinema. Tá tudo na arte, né? Sim. Acho que realmente não dá pra sair desse meio da Tá no arte sangue mesmo. Tá no já. sangue. Uhum. E aí, vamos pro nosso jogo? Vamos. A gente vai fazer agora um quadro com você, que é Meus Seguidores Nunca Saberiam Que. Você vai Tá. falar, tipo, 3 curiosidades sobre você, só que uma delas é mentira. Aí a Tá. gente vai ter que adivinhar. Qual que é a mentira, entendeu? Tá. Beleza. Mas curiosidades ou histórias, assim? Pode ser, você que sabe. E aí, só que duas vão ser verdade, uma vai ser mentira e a gente vai ter que adivinhar. Tá. Beleza. Pode falar? Pode. Começar? Tá. Teve uma vez que eu tava me apresentando e aí um bambolê escapou da minha mão, que acontece com muita frequência, e acertou uma pessoa da plateia e acabou quebrando o dente dessa pessoa. E aí a pessoa teve que ir pro dentista, né? E aí eu acabei tendo que arcar com todos os custos e foi isso. Foi o que aconteceu. Aí teve uma vez também que o circo que eu trabalho tava numa cidade mais pro norte do país. E aí, do nada, assim, absolutamente do nada, caiu uma cobra de cima do circo. A gente não sabe de onde veio, não faz ideia. E era uma cobra coral, não era uma cobra qualquer, então bem perigoso, né? E aí a cobra simplesmente despencou de cima da lona do circo, caiu no chão, a gente ficou assim sem entender nada, e até hoje a gente não sabe de onde veio, se foi algum bicho que tava passando e soltou, enfim. Mas foi uma situação que deu muito medo. E a terceira, deixa eu lembrar de alguma história. Teve uma vez também que eu tava me apresentando. E aí, um dos meus bambolês, eu tenho uma parte da minha apresentação que eu vou tirando os bambolês do corpo e jogando pelo palco. E aí, um desses bambolês atravessou, assim, o palco, caiu no chão e beleza. Na minha cabeça, alguém tinha pego. Isso foi na sessão das 6 horas. A gente tinha mais uma sessão nas 8 horas. E aí, quando eu fui fazer minha apresentação, cadê o bambolê? Não tinha bambolê. Alguém da plateia levou o bambolê embora. Simplesmente levaram o meu bambolê embora. E aí eu fiquei sem bambolê. Desfalcou a minha apresentação e eu vi isso na hora, assim. Então eu tive que improvisar na hora com bambolê a menos. Tive que improvisar, assim, alguma outra coisa pra minha apresentação. E eu fiquei muito sem graça, assim. Foi uma situação muito complexa. E aí depois, quando eu postei que alguém tinha levado bambolê, se pudesse me devolver, eu tava em outra cidade já, a pessoa respondeu falando que tava com ela e que se eu quisesse eu tinha que voltar pra cidade dela pra buscar. Nossa, e aí você pegou ou não? Não consegui pegar o bambolê, porque a gente já tava longe da cidade. Uhum. E a pessoa não mandou pra mim o bambolê. Ela falou que se eu quisesse, eu tinha que voltar lá pra buscar. Nossa, eu não consigo saber qual que é a verdade e qual que é a mentira. Eu acho que a última é verdade. Eu tô achando que todas são verdade, tipo... A da cobra. A da cobra, parece acho que ser é... verdade, talvez. Então, eu não sei. Só que a do dente também parece ser verdade. O que você acha? Não sei. Eu acho que eu chuto a do dente, talvez. E você? Eu acho que... Não sei. Eu acho que eu vou na da cobra. Tá. E aí, quais que eram verdade? Qual é a verdade?
A da cobra era verdade. E a do bambolê roubado também. A do dente A do não. dente era mentira. Mas eu já acertei, sim. Teve uma vez que eu acertei. Nossa, teve uma vez que eu fiquei muito sem graça. Porque eu acertei, tipo, eu fui bem na reta. Um casal de idosos e uma criança. Tinha coisa melhor? Não tinha. Um casal de idosos e uma criança. E depois eu tive que pedir desculpa, porque eu fiquei muito sem graça. Porque acontece, assim, é uns movimentos muito rápidos. O bambolê escapou da minha mão e acertou. Um casal de idosos e uma criança. Não quebrou o dente de ninguém. Mas eu acertei. E aí, no final, eu ainda fui pedir desculpa. Falei, gente, perdão, desculpa, foi sem querer. Mas eu fiquei muito sem graça. Mas acontece, né? Não, e esse negócio da cobra, como assim ela caiu? Realmente, Mas foi tipo. muito Deve do ter sido nada. algum bicho que deve ter pego, A gente acho. acha que foi. Nessa época a gente tava. Era Amazonas, pai, que a gente tava? No Amazonas. E aí a cobra coral é perigosa, né? Venenosa. Mas ela caiu, tipo, no meio da onde? Ela desceu rolando, assim, da lona do circo. A gente tava durante o dia, não era hora de espetáculo nem nada. Uhum. Desceu rolando, assim, e caiu no chão. E aí a gente ficou, assim, como, né? De onde veio? E Mas a tava gente acha viva. que foi. Tava viva. Aí Aí como vocês fizeram pra espantar eu e não tal? lembro o que aconteceu, porque eu era criança, mas eu acho que deve ter ligado pra alguém, tipo, autoridades, as coisas, né? Porque não pode mexer, até Sim. porque é Uhum. uma cobra perigosa, né? Venenosa. Mas imagina, de que desespero. Não, credo. Foi eu não muito. sei o que eu ia Foi uma fazer. coisa que me marcou, assim, quando eu era criança, assim, que eu lembro. Eu tenho muito medo de bicho assim. Ah, esse tipo de bicho eu também tenho. Não, um lugar que o povo Tenho sempre medo de fala pra ir cobra. viajar e tal, Austrália, eu não iria pelos Eu também bichos. não. Eu penso muito nisso também, porque eu tenho aracnofobia. E aí dizem que lá Tem tem, umas né? Tem um Tem. bicho que você tem que usar com um capacete cheio de espeto, acho, sei lá. Tem Porque uma, ele pode te bicar, assim. tem uma água Caramba. viva, super perigosa. Aí tem a aranha mais perigosa, mais É. venenosa. E tem, tipo, o maior bicho, não sei das quantas. Lá é um lugar que Eu tenho medo dessas coisas também. se for, vai ter pra fazer uma conexão no aeroporto. Que eu tenho muito medo. Ou eu vou estar toda coberta, não sei. Aí vai lá e tem todas as histórias de, achou uma aranha na bota. A pessoa vai botar a bota e tinha uma aranha dentro. Escorpião também. Ai, não dá. É que do jeito que as pessoas falam, parece que é assim, mas às vezes nem é tudo isso que a gente imagina, gente né? deve- Chega lá É porque É senão- tipo, eles achando do Brasil, né? Que a gente então. não tem internet. Então, as as pessoas onças. têm. Às vezes é uma ideia que a gente tem, às vezes chega lá nem é tão assim. Mas realmente, porque do jeito que as pessoas falam, realmente, às vezes parece que você vai encontrar em cada esquina, assim, Pois é. um canguru, assim. Às vezes é só na região. Uma e região, tal, alguma mas- coisa específica, às vezes é assim mesmo. E aí, vamos para as nossas duas Vamos últimas agora perguntas? para nossas duas Tá. últimas perguntas. Se Tá. você pudesse montar um kit pra geração Z, o que você colocaria nesse kit? Pode ser qualquer coisa, então, tipo, infinito. Só que maquiagem e skincare só 5. De resto, pode ser o que quiser. Tá, um kit pra geração Z. Uma câmera analógica, que eu acho que a galera curte muito. Eu curto muito também. Acho que de maquiagem, uma máscara de cílios, que a gente gosta muito. Eu mesmo não você. Gloss. Acho que também sabonete facial, anti-acne. E não sei. Um bambolê, talvez, um pouco diferente, mas é bacana também. É legal, bacana. já faz atividade física. Uma atividade física, né? Não é mais convencional, mas também é uma atividade Tá física. exercitando o corpo. tá Sim, sabia certo. que bambolê afina a cintura? Tem gente que usa bambolê, tem bambolê fitness, especialmente pra afinar a Que cintura. legal. É muito Não legal. sabia disso. Nossa. Muito legal. A gente comprando o bambolê. A gente indo lá agora. Comprando bambolê. E acho que protetor solar, talvez, porque é muito importante. Acho que essas coisas. Pode ser. Arrasou. E se você pudesse falar alguma coisa pra Gi do futuro, o que você diria? Para agir do futuro, eu acho que manter mais a calma nas situações do dia a dia, ser um pouco menos ansiosa, respirar fundo e tentar enfrentar os medos, porque acho que isso é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, sabe? Encarar os meus medos assim. E acho que ter mais coragem para fazer isso. Acho que seria um bom conselho. Nossa, que Amei. legal. Arrasou. Gi, agora fala pra gente um emoji. Um emoji? É. Eu gosto do coraçãozinho com a flecha. Tá. Eu uso Então, o bastante. pessoal que assistiu aqui, já comenta o coraçãozinho com a flecha pra gente saber que vocês assistiram até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar like no vídeo, ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nada e seguir a gente nas redes sociais, que é @ThisIsUsOficial e o Us é com Z.
Gi, foi um prazer ter você aqui. Obrigada, foi super legal. Sim, amei. muito legal. E o estúdio de vocês é lindo, meninas. Eu amei. Obrigada. Lindo mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal aí de casa também, viu? Beijo. Beijo.